Depois de uma ameaça de Donald Trump de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos, líderes de 5 partidos políticos da ilha divulgaram um manifesto no qual deixam claro que, abre aspas, não querem ser americanos nem dinamarqueses, querem ser groenlandeses. A Groenlândia é um território autônomo administrado pela Dinamarca. Os Estados Unidos tentaram comprar a Groenlândia em 1946 sem sucesso. Os norte-americanos têm diversos interesses na ilha, entre eles explorar as reservas de minerais críticos e controlar a rota do Ártico. Trump insiste que os Estados Unidos devem assumir o controle da Groenlândia para garantir sua própria segurança frente à China e à Rússia. Além disso, ele diz que pode chegar ao acordo de anexação pela maneira mais fácil ou pelo jeito mais difícil. Vamos ouvir a declaração do líder norte-americano. Make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And by the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and they've been very nice to me. O discurso, queria perguntar para você primeiro, professora, é antagônico, né? Porque o Trump está tentando negociar o fim da guerra na Ucrânia, tentando negociar com a Rússia o fim da guerra na Ucrânia. A Rússia anexou a Crimeia em 2016, a gente sabe disso. Agora o Trump, que está tentando negociar o fim da guerra com um país que anexou a Crimeia, está tentando anexar a Groenlândia. Então, assim, não dá para entender muito bem. Ele tenta acabar com uma guerra negociando com um país que está fazendo e está tentando fazer a mesma coisa que esse país fez. Então, assim, como é que a gente... O que o Trump tem... Qual é o interesse dele ali na Groenlândia? Ele já... claro, tem ali a rota do Ártico, né? Tem os minerais críticos e tal. Mas me parece, não sei se a senhora concorda comigo, me parece uma demonstração de poder, né? Mais uma demonstração de poder para um desafio ali para a China e Rússia do que o controle de uma ilha remota perto do Polo Norte. Olha, é parte dessa política neoimperialista que o Trump tem assumido, né? Então, acho que esse é o grande ponto aqui. E utiliza o discurso, a retórica, mas também a pressão, a ameaça como estratégia. Do ponto de vista estratégico, o fato, a Índia passou a ter um papel principalmente com relação à questão da navegação, mas há também um interesse norte-americano com relação aos minerais raros que estão lá depositados abaixo do gelo, com o processo de mudanças climáticas e de gelo, se passa a ter mais possibilidade de ação também desses minerais. E como também vimos na Venezuela, que a questão era acesso à questão energética, aqui também na Groenlândia é acesso aos recursos presentes na ilha. E associada a essa política de expansão, que é aí uma volta de uma política, uma lógica cada vez mais imperialista do próprio Trump. Os Estados Unidos têm uma base militar americana lá na Groenlândia desde 1951. Pelo visto, só isso não basta, né? O Trump quer anexar a Groenlândia. Essa declaração dele de que vai ser do jeito mais fácil, se não for do jeito mais fácil, vai ser do jeito mais difícil. Eles já tentaram comprar em 1946 e não conseguiram. É uma declaração de guerra para a Europa inteira, na sua opinião? Porque assim, a gente está falando de um país, claro, autônomo, administrado pela Dinamarca, que faz parte da OTAN. Então, declarar guerra à Groenlândia significa declarar a Dinamarca. Declarar guerra à Dinamarca significa declarar guerra à OTAN. Professor, está me ouvindo bem? Opa, agora estou ouvindo. Maravilha. Aqui a transmissão não está muito boa. Mas é o pergunta? seguinte, quer dizer... perfeito. Aí eu vi a pergunta. Tem duas coisas, né? Quer dizer, a primeira coisa é uma coisa absolutamente condenável que os Estados Unidos vêm exercendo ao longo do tempo, que é
a concepção de um povo, de um país e de um território como uma coisa, que foi condenada lá desde a época do iluminismo, quer dizer, se entende que as populações são pessoas morais e não coisas a serem comercializadas, compradas e assim por diante. Assim como os Estados Unidos compraram parte do território que hoje são seu, compraram da França em guerras passadas, do México, tudo mais está ali, e compraram o próprio Alasca. Então, esse é um problema. Travou. Perdemos a conexão com os nossos convidados. Eu vou continuar aqui com as notícias do Brasil e do mundo. Olha, ainda falando sobre as investidas de Donald Trump, o presidente norte-americano descartou uma operação para capturar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assim como fez com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. O republicano disse que tem um ótimo relacionamento com Putin, mas assumiu estar decepcionado. Segundo ele, o desapontamento está relacionado com a falta de resolução da guerra na Ucrânia, que dura quase 4 anos. E aí, voltaram aqui os nossos convidados. Professor, o senhor estava concluindo a sua fala sobre a pergunta que eu fiz em relação ao Trump querer anexar a Groenlândia, e eu já tenho uma nova pergunta. Eu vou esperar o senhor terminar, que eu já tenho uma nova pergunta para fazer sobre o Putin, porque ele já disse que não tem necessidade de capturar o Putin. Só que tentar capturar o Putin não é a mesma coisa que tentar capturar o Maduro, né? Vamos falar sério, está falando da Rússia. Mas vamos lá, vou esperar o senhor terminar para eu fazer a pergunta. Não, eu estava dizendo que os Estados Unidos têm uma prática de comprar territórios que pertencem a comunidades. Isso é absolutamente condenável do ponto de vista do direito internacional e da própria moralidade que a humanidade deve conceber em relação a si mesma, de que comunidades não são coisas a serem compradas e vendidas. São pessoas morais e, portanto, pessoas de direito, de liberdade e assim por diante. E é assim que o pessoal da Groenlândia está se pensando, e por isso que eles não querem, digamos assim, essa tutela, né? Quer dizer, o que o Trump está fazendo? O Trump está fazendo aquilo que é o exercício daquilo que se chama do direito imperial. Quer dizer, durante o Império Romano, que era um império universal, ele se dava a si mesmo o direito de intervir em todo o espaço e em todo o tempo que, no entendimento dele, abrangia a sua territorialidade, portanto, o seu poder, o poder absoluto. E o Trump está também se dando esse direito. Na verdade, não foi uma coisa que foi criada pelo Trump, porque se você for ver, por exemplo, o princípio da guerra preventiva que estava na doutrina do Bush filho, que deu a possibilidade da invasão do Iraque, ali, na verdade, tem toda a teoria do direito imperial, de garantir a paz, a ordem e a segurança, são os valores fundamentais do império, são valores que dão esse poder supranacional de intervenção. Hoje os Estados Unidos não são um império universal porque ele concebe que tem outros 3 impérios com direito de intervir nas suas esferas de influência, mas é isso que está em jogo. Quer dizer, então ele age com base no princípio do direito imperial. Quanto a essa questão do Putin, o Putin ele tem uma condenação no Tribunal Penal Internacional, portanto, legalmente ele poderia ser preso se ele saísse da Rússia e tudo mais e tal. Mas evidentemente que ele, em primeiro lugar, ele não vai sair, a não ser em países que são da aliança deles, da confiança dele, e em segundo lugar, o Trump não teria como capturar o Putin, porque desencadearia uma guerra muito perigosa, né? Provavelmente uma guerra nuclear, e ele não. Então, eu achei a pergunta até um pouco descabida. Se o repórter tivesse perguntado, vem cá, e se o Putin sair da Rússia, tudo mais tal, ele vai ser capturado porque tem uma condenação do direito do Tribunal Penal Internacional. Agora, uma ação de comando para capturar o Putin, cá entre nós, é uma coisa que não tem cabimento imaginar e nem perguntar, penso eu. Professor, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi combinada essa pergunta, tá? Eu acho que o Trump combinou. Eu acho que o Trump combinou só para mostrar poder ali, ó. Se eu quiser, eu vou lá e pego você também. Sabe como é que é? Termina logo com a guerra na Ucrânia, senão eu vou lá pegar você também. Eu vou chamar o intervalo para quem está assistindo pela televisão. A gente volta já já, não saia daí, mas eu continuo aqui com o pessoal da internet. Até já.
Para você que está no YouTube acompanhando a gente aqui nesse bate-papo com a professora Denilde e o professor Aldo, a gente está falando agora sobre a questão da declaração do Trump de que não é necessário capturar o Putin ainda, só que isso causa também, chega a ser engraçado, né? Porque o Putin não é o Maduro, né? Ele está aí por trás, protegido por um dos maiores exércitos do mundo. E aí, professora, antes de eu te fazer a pergunta, a gente tem a declaração, um vídeo com a declaração do Trump. Vamos rodar, só para a gente ouvir o que ele falou? I don't think it's going to be necessary. I think we're going to have I've always had a great relationship with him. I'm very disappointed. I settled 8 wars. I thought this would be in the middle of the pack or maybe one of the easier ones. And I don't know if you know, Peter, the last month, they lost 31,000 people, many of them Russian soldiers, and the Russian economy is doing poorly. I think we're going to end up getting it settled. I wish we could have done it quicker because a lot of people are dying, and mostly soldiers. Ele fala nessa declaração, professora Denilde, que ele está desapontado. Por isso que eu acho que foi meio que combinado isso. Não é possível, né? Ele deve ter combinado, falar, faz essa pergunta para mim, que eu vou já dar minha declaração para o Putin que está assistindo, já tomar o rumo dele de casa, sabe como é que é? Toma aí o teu rumo, já presta atenção, que senão você vai ser o próximo. Mas eu não tenho certeza se ele falou isso seriamente, se ele realmente poderia comandar uma operação para capturar o Putin. Não é a mesma coisa que capturar o Maduro, né, professora? Não é a mesma coisa, e a gente está falando de países, né, com capacidade de poder completamente distintas, né, e o Trump sabe disso. Como o Aldo colocou, a lógica da política externa americana atual, ela reconhece a Rússia como uma potência e que tem sua área de influência. Então ele pode usar de uma retórica, como ele costuma usar, da pressão para conseguir um acordo. Demonstrou, no caso da Venezuela, que tem poder, que tem recursos para fazer uma operação dessa natureza. Então, um pouco tem esse lado do próprio Trump de se gabar, como ele fez na entrevista, dizendo que ele já acabou com 8 guerras. Então tem um componente do pessoal de se colocar como o grande líder capaz de resolver problemas. Mas acho que com a Rússia a negociação vai num outro sentido. Muito bem, a professora Denilde está falando sobre a relação entre Putin e Trump. Nesse momento, a gente está de volta com o All News pela TV, para você que nos assiste pela televisão. A professora Denilde estava explicando aqui sobre a relação entre Trump e Putin, já que o Trump fez uma declaração dizendo que não seria, não está na hora, não é necessário ainda capturar o Putin, mas nessa declaração ele já disse que está desapontado pelo fato do Putin não encerrar a guerra com a Ucrânia, né, professora? E aí, nesse caso, me parece, não sei se a senhora concorda comigo, mas me parece que essa declaração foi combinada. Faz essa pergunta que eu já quero dar meu recado para ele, para não precisar ir lá para a Rússia ou não precisar ligar para o Putin para explicar para ele o que eu estou achando dessa história toda. Não me pareceu isso? Porque ele já disse que estava desapontado na declaração, né? Não, tem parte da retórica, né, dele com relação à negociação que está acontecendo, né? Os americanos têm pressionado o Zelensky e pressionaram ao longo do ano passado o Zelensky para aceitar as condições russas, mas a relação entre o Putin e o Trump foi uma relação de aproximação, de distanciamento. A Rússia fez ações ontem, inclusive ataques, utilizando aí a possibilidade de armas que poderiam ter armas nucleares, né, com mísseis que podem carregar artefatos nucleares. Então o Trump está aqui fazendo essa lógica de que ele também tem força e também tem capacidade de atuação contra a Rússia. E ele coloca as fragilidades russas na resposta, né? A economia russa que não vai bem, as
as pressões internas frente ao governo. Então, no fundo, ele também está dizendo o quanto que para o custo de manter o conflito é também alto para o próprio Putin. Mas o Aldo tem toda a razão. Acho que pode ter sido combinado, a gente teria que saber qual foi o veículo de imprensa que fez a pergunta para saber se é um veículo que é mais pró-Trump e que costuma fazer perguntas que são para que ele perguntas para ele ter a capacidade de se projetar e falar o que tá querendo pressionar para outros países. Mas o recado é: Estados Unidos vai continuar pressionando, mas aceita e acredita que o melhor caminho é pela via diplomática.